A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em sua rede social, postando as fotos do bispo Samuel Ferreira ao lado de Lula, escreveu 3 referências bíblicas. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Wagner e hoje vamos reagir a mais um vídeo que fala sobre política, onde Michele Bolsonaro vai diante das redes sociais e fala a respeito da sua opinião e traz bases bíblicas, a respeito do que aconteceu sobre a visita, do bispo Samuel Ferreira, onde recebeu aí um convite do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ali deu muito o que falar, e agora veio a Michele Bolsonaro trazer, seus comentários a respeito dessa visita. Tá, gente? Mas antes de ir pro vídeo, gente, eu conto com o seu apoio. Você que puder deixar o seu like, deixa o seu like, Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ative o sininho. Temos vídeo todos os dias aqui atuais, tá, pessoal? E diante disso, eu conto com a sua colaboração, beleza? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Dito isso, vamos para o vídeo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Alguns influencers cristãos, com milhares de seguidores nas redes sociais, se pronunciam. Isso aqui é uma vergonha para as igrejas, uma vergonha para as Assembleias de Deus, uma vergonha para os evangélicos. E assim, que fique claro meu posicionamento. Eu tô vendo vários pregadores, cantores, influenciadores apoiando o bispo Samuel Ferreira, tentando achar respaldo na Bíblia para apoiar ele, porque, claro, não querem deixar de ser convidados para pregar no Brás, para pregar nas muitas igrejas madureiras, mas eu não tô preocupado com a agenda, eu não tô preocupado com convite de igreja, eu tô preocupado com a verdade. E a verdade é uma só. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A igreja não pode ter comunhão com corruptos e com bandidos da polícia. Aí a desculpa esfarrapada que eu tô vendo aqui na rede social é que Jesus mandou pregar a verdade a toda criatura. Mas que tipo de verdade? Quando Elias se apresentou para Acabe, a pregação foi arrependa-se. Quando Moisés se apresentou para Faraó, a pregação foi arrependa-se. Quando João Batista se apresentou para Herodes, a pregação foi arrependa-se. Até Samuel confrontou Saul e rejeitou ele como rei. Historicamente, biblicamente, os reis perseguiram os homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque a pregação deles não era o que os reis queriam ouvir, mas era aquilo que Deus mandou falar. Aí eu te pergunto, será que o presidente Lula foi confrontado nessa reunião? Será que foi confrontado o comunismo, o aborto, a corrupção, os evangélicos que foram presos injustamente no 8 de janeiro? O Lula conseguiu o que ele queria, postou uma sequência de fotos com o bispo e tá dando uma de bom moço para puxar o apoio da igreja para ele, quando na verdade a igreja já deveria estar mais do que consciente que o Lula e a esquerda não representam os evangélicos. Eu não tenho nada contra a Assembleia de Deus Madureira, minha família já foi de Madureira, eu sou assembleano raiz, mas tem coisa que não dá pra passar pano, tá errado. Os nossos princípios e valores não podem ser negociados. O pastor aqui está fazendo o que todo cristão, toda liderança tem a sua obrigação de fazer. Bom, gente, diante do que o jovem acabou de falar aqui e relatar, eu quero deixar bem claro. A palavra de Deus não pode ser deturpada de maneira alguma. Eu não sou da Assembleia de Deus Madureira, não sou de esquerda, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês aqui a minha opinião e vou trazer base bíblica, tá? E essa base bíblica está falando assim, que Jesus, ele mandou orar pelos nossos inimigos. Isso aqui não é um texto isolado, tá? Se a igreja está sendo perseguida, devemos orar pelos nossos inimigos. Independente da ideologia de Lula, o que ele faz, deixa de fazer, o nosso ofício é orar. Agora, se ele foi com uma intenção política, aí o problema é ele e Deus. Eu já postei vídeos aqui, tá? Não estou a favor de maneira alguma disso. Para adquirir poder, fama, riqueza,
está se aliando a um governo que é totalmente contra a Igreja de Cristo, aos princípios, eu não apoio, porque eu, como cristão, eu devo pregar a verdade. E todos nós sabemos o quanto Lula enganou já a Igreja, o quanto Lula tentou se aliar para arrancar votos da Igreja. Então, a Igreja já está despertada há muito tempo, sabe muito bem qual é a intenção do Lula. Então, eu quero deixar bem claro, gente, sobre a questão de orar, é louvável. Orar pelos nossos inimigos, orar pelas nossas autoridades. Isso a Bíblia nos manda como servo do Senhor Jesus Cristo. Mas não que vamos apoiar e nem comungar com as ideologias de Lula, com aquilo que ele fez no Brasil e que está fazendo. Não, não. Aqui não estamos apoiando coisas erradas. Nós devemos sim pregar o Evangelho. Jesus Cristo, ele andou onde ele foi? Na casa de Zaqueu. Houve transformação? Houve. Mas o que os fariseus falavam para Jesus? Porque ele andava no meio de pessoas pecadoras. E Jesus, ele não veio para aqueles que são, ele veio para aqueles que não são. Então, independente do que aconteceu, gente, e outra coisa também, a Bíblia diz que Judas Iscariote foi escolhido para ser um dos discípulos. Foi traidor e também mexia nas ofertas que eram lançadas ali. Ou seja, roubava. E mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Deu a oportunidade para Judas Iscariote até o fim. Imagina. E ele teve seu ofício de ser o traidor e entregar Jesus. E ele concluiu a sua missão aqui na Terra para que o Evangelho e a graça fossem nos alcançados. Então, se Lula está fazendo coisa errada e está permitindo que o Brasil passe por isso, não se preocupe não, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Uma hora a justiça divina, ela vai predominar. Então não estamos aqui apoiando, mas fazendo aquilo que Deus designou, que é pregar o Evangelho, orar pelos nossos inimigos, orar por todos, sem exceção. Porque Deus não faz exceção de pessoas, tá? Não sou de esquerda, deixando bem claro para vocês. E muito menos da Assembleia de Deus Madureira. Beleza, pessoal? Esse é meu apoio e eu quero que você comente o que você acha disso. Vem pro vídeo. 1 Timóteo, capítulo 2, diz que nós temos que orar pelas autoridades. Sim, temos que levar uma Bíblia, temos que orar pelos ímpios que não conhecem a Deus. Mas não é só entregar uma Bíblia e nem somente orar. Temos que pregar o arrependimento. João Batista, ele pregou arrependimento diante de Herodes. Paulo também podemos dizer que ele pregou arrependimento quando estava diante do rei Agripa. É isso mesmo. Então nós como cristãos, nós não devemos somente dar presentes e orar para Deus abençoar o governo corrupto. Não, nós temos que pregar o arrependimento para que essas vidas venham mudar verdadeiramente e viver a palavra de Deus. Eu não sei o que foi pregado, eu não sei o que foi orado, mas o Lula, ele não representa o Evangelho e nós como igreja, eu acredito que nós não podemos ter alianças com ele. Que Deus abençoe. Esse mudou de lado tão rápido que nem deu tempo de mudar a gravata, foi de galope. Será que tomou banho? Mas deixa eu trazer uma reflexão para você. Cuidado com os pastores da sua igreja que dizem que estão indo orar por Lula porque a Bíblia mandou orar pelos governantes. Cuidado! Cilada do Satanás. Cuidado! Cuidado com o que você tem visto de errado dentro da tua igreja e você tem compactuado. Cuidado! A sua igreja está vendida. Levante-se e mude para outra igreja agora. Não se venda. Não se prostitui. Honre os princípios de Cristo. Não se curve nessa conversinha de que foi orar obedecendo a Bíblia. Mentira! Bom, gente, deixa eu trazer aqui rapidamente. Na época de Eli, o sacerdote, existia lá os seus dois filhos, Eli, melhor dizendo, Ofni e Finéias. Correto? Vamos lá. A Bíblia diz que houve uma grande prosperidade na época deles. E ali existia o jovem Samuel. Tá? O jovem Samuel estava sendo orientado e pastoreado pelo sacerdote Eli. Ana entregou ele à igreja, a Deus, né, para ele servir a Deus ali para o resto da sua vida. Perfeito? Escute aqui uma coisa.
Samuel, ele não ficou sabendo da podridão, né? Porque ele via, porque ele era jovem, de Ofni e Finéias, que se prostituíam, que usavam ali dos manjares, né, das ofertas de Deus, faziam coisas terríveis, né, que profanavam o altar. E o seu pai Eli compactuava com isso. Sim ou não? Mas Samuel não se corrompeu. Ele não saiu do ambiente. E essa mulher aqui, né, não sei quem é ela, mas ela está dizendo para você sair do ambiente. Escute aqui uma coisa. Daniel não se corrompeu. Samuel não se corrompeu. Estava no meio deles, servindo a eles, mas não se corrompeu. Então, muito cuidado, gente, com aquilo que você escuta. Tá? Está havendo aqui uma deturpação das Sagradas Escrituras. Você deve servir a Deus e ser fiel a Ele até o fim, independente do governo corrupto que o Brasil está enfrentando. O seu ofício é orar, sim, pelas autoridades. É pregar o evangelho, como foi dito aqui pelo jovem que nos antecedeu. Né? Falou aqui que devemos pregar arrependimento. Claro, o evangelho genuíno é arrependimento. Esse amor que falamos, não é esse amor que cobre multidão de pecado. Quando fala esse amor que cobre multidão de pecado, é aquilo que Cristo fez por nós. E a sua graça nos alcançou. Não deturpe a palavra, tá? Porque aqui devemos falar a verdade. Você que é conhecedor, pregador do evangelho, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não estou passando pano para ninguém aqui, mas estou falando a verdade. Você deve orar, sim, pelas autoridades. Você deve pregar o evangelho, sim, arrependimento, sim, tá? E não deixar, de maneira alguma, o seu ofício. Todos devem ouvir a verdade. Todos devem receber a oração, independente do que a pessoa faça. Se Cristo falou que devemos amar os nossos inimigos, que devemos orar por eles, e aí? Vamos quebrar esse princípio? Quero que você comente aqui. O que você acha disso? Bora pro vídeo. Levante-se e mude de igreja agora. O pastor André Valadão responde um seguidor que pergunta: Pastor André, o que você achou do ato do pastor Samuel Ferreira presentear o Lula com Bíblia? E ele responde: ele não poderia dar presente melhor. O pastor Silas Malafaia fala sobre repercussão de seu vídeo após encontro de bispo Samuel Ferreira com Lula. Deixa eu dizer aqui uma coisa, a gritaria dos esquerdopatas gospel, pelo meu último vídeo dizendo que um verdadeiro cristão não pode apoiar Lula, gritaram tanto? Ué, por quê? Quer dizer que suas convicções e paixões políticas são maiores do que seus princípios, que são formados por crenças, valores e caráter? Oh, não faça isso não. Foi Lula que disse, em alto e bom som, que tem orgulho de ser chamado de comunista e que combate historicamente costumes, família e pátria, valores inegociáveis da fé dos evangélicos e dos cristãos em geral. Vocês estão reclamando de quê? Eu não citei nome de ninguém, eu não ataquei ninguém, eu só fiz uma constatação da verdade. Por que a gritaria? Lula disse isso em junho de 2023, no Foro de São Paulo, aquela reunião que congrega a esquerdalha e os comunistas da América Latina. Só um pedacinho da fala de Lula para não dizer que eu estou manipulando nada. Vamos lá? Comunista de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso não nos ofende. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Meu irmão, tu quer negar a tua fé? O problema é seu por convicção e paixão política? Vai dar conta a Deus. Eu vou provar aqui que o comunismo é um dos maiores inimigos da democracia e do cristianismo. Faço uma pergunta a você e começo a provar. Tem eleição na Coreia do Norte, Cuba, em China? Não, só tem um partido comunista. Se alguém se levantar como oposição, vai pra cadeia, eles matam. Lá não. Bom, gente, agora eu estou entendendo a fala do Silas, do pastor Silas Malafaia. Na verdade, são os cristãos que apoiam a Lula. E essa é a indignação dele, né? Que você, simplesmente, quando você compactua com isso, você está negando fé. Você está negando a fé, meu irmão. Porque aquilo que vai contra os princípios bíblicos é a mesma coisa que você negar a Deus, negar a Jesus Cristo e seguir essas ideologias. Gente, muito cuidado. Agora estou entendendo a fala do pastor Silas.
tá? Em algumas coisas eu concordo, mas ninguém aqui, gente, está apoiando a Lula. Agora, você cristão, que apoia as atitudes de Lula, olha, reveja seus conceitos aí, porque o negócio vai estreitar e naquele grande dia você será cobrado por isso. A Bíblia nos fala, não sou eu que estou falando, a Bíblia. Vamos pro vídeo. Não tem liberdade de expressão? Lá não tem. Lá não tem, meu queridão. Liberdade de crença, liberdade de opinião, tudo o Estado controla com mão de ferro. Hoje, matam padres, matam pastores, prendem cristãos. Aí, ó, essa semana na China, e você quer que eu me cale? Que alguém que diz que tem orgulho de ser chamado comunista, eu vou me calar? Olha aí Lula, elogiando a China. A revolução mais sangrenta da história, mataram mais de 100 milhões de pessoas. São os responsáveis pelo maior massacre de católicos e evangélicos na história do mundo. E vocês querem que eu fique calado? Agora, quero fazer um desafio aos esquerdopatas gospel. Me dá o nome de um governador de estado, de um prefeito de capital ou de grande cidade que já manifestou essas convicções que Lula manifestou. Me dá aqui com prova que eu vou denunciar aqui. Não negocio meu princípio com ninguém, não. Agora, olha o jogo. Preste atenção no que eu vou falar. Eu respeito você pelo direito que você tem de escolher seguir a religião que você quer. Isso é democrático. Eu tenho que respeitar você, mesmo discordando da sua religião. Agora, não vem aqui nos enganar. Olha a Janja, cantando o hino evangélico, indo à reunião de mulheres evangélicas, é do candomblé. Quer enganar a gente? Eu não vou deixar passar e eu não vou me calar. Pode me caluniar, pode me difamar, pode falar bobagem que quiser. Isso é verdade, não gente. tem problema, vai dar conta a Deus e você só está mostrando quem você é. Agora, escuta o que eu vou te falar. Pior do que um herege é um falso evangélico. Essa que é a verdade, que doa quem doer, e eu não vou permitir mais o povo evangélico ser enganado por essa raça cínica que quer nos manipular com mentira. Bom, gente, chegamos ao fim do vídeo. Que vídeo, pessoal. Eu quero que você dê a sua opinião. O que você acha disso? Tá? Realmente, eu falei tudo que tinha que falar, né? Trouxe aqui bases bíblicas para respaldar a atitude de um verdadeiro cristão. Tá? Agora, você que apoia ideologias que é totalmente contra os princípios bíblicos, aí é você e Deus. Aí você vai ter que prestar contas com Deus, tá? Essa é a verdade, não tem para onde fugir. E eu estou aqui, eu sou a favor da família, né? Eu tenho princípios, então eu não vou me vender de maneira alguma, eu vou falar a verdade. E eu estou de acordo com aquilo que Silas Malafaia falou, tá ok? E também aquilo que eu relatei e falei aqui, gente, escute bem. Deus não faz acepção de pessoas. Você deve pregar o evangelho para toda criatura, e o evangelho é arrependimento. Se a pessoa não se converter, amém. Se ela se converter, amém também. Mas o nosso ofício é pregar o evangelho e orar por todos. Amém? Gente, Deus abençoe você. Eu quero pedir seu apoio uma vez mais. Deixe o seu like, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Temos vídeos aqui todos os dias, pessoal, atuais. E você vai ficar por dentro de muitas coisas, tá ok? Deus abençoe. E até o próximo vídeo.